Paz do Senhor, mais uma vez nós por aqui, pelo nosso Facebook, nesta live, onde nós vamos estudar sobre o livro de Apocalipse, né? Me comprometi a trazer para vocês, todas as terças-feiras, aí um estudo sobre o livro de Apocalipse, e onde nós iremos aprendermos todos juntos, né? Você que pode compartilhar essa live, você vai compartilhando para que mais vidas possam estar aí também aprendendo, né, sobre Apocalipse. Né? Eu tenho certeza assim, que Deus ele vai nos proporcionar aí, muitas revelações através dessas palavras em nome de Jesus, tá bom? Então, aonde você estiver, vai compartilhando. Hoje nós temos aí no capítulo 3, as igrejas que nós vamos falar nesta noite. Nós paramos na igreja de Pérgamo, onde ali, né, nós apresentamos para vocês como que Jesus se apresentava para as igrejas e também a repreensão. Também nós falamos sobre, né, ali o que a igreja recebeu de elogio e também a promessa sobre cada igreja dessa, né? E nós vemos aí que somente nesse momento uma igreja não recebeu ali nenhuma repreensão, que foi a igreja de Esmirna. E também nós vamos ver hoje, creio que Deus vai deixar nós chegarmos na igreja de Filadélfia também. Ela também não recebe nenhuma repreensão, né? E as demais igrejas, as outras 5 igrejas, todas elas vão ser repreendidas. E Jesus aqui na igreja de Éfeso, como eu disse na aula passada, ele se apresenta como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio das 7, né, dos 7 candeeiros. Quer dizer que Jesus, ele está, né, assim, no controle total das igrejas. Jesus, ele é a cabeça da igreja, né? E também dos pastores. Então, aí você vai vendo que lá na igreja de Éfeso, ele se apresenta dessa forma, mas também que serve para todas as igrejas. Não somente naquele tempo, porque aqui é atemporal. Serve para todos os tempos, né? Igreja de Esmirna, ele diz que é o primeiro e o último. Esteve morto e que agora é o que? Ele vive, né? Ele ressuscitou. Então ele se apresenta como aquele que esteve morto. E na igreja de Pérgamo diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, quer dizer, a boca, né, a língua de Jesus Cristo, a fala, a palavra, ele é o verbo, né? Então hoje nós vamos estudar sobre a igreja de Tiatira, sobre a igreja de Sardes, sobre a igreja de Filadélfia e sobre a igreja de Laodiceia. Se Deus permitir, nós vamos estudar sobre todas essas igrejas hoje, né? E vamos ver até onde Deus vai nos dirigir nesta noite. Amém? Portanto, quero que você, aonde você estiver, você já abra a Bíblia aí, capítulo 3, eu abri no capítulo 3, mas na realidade nós temos que terminar o capítulo 2, que está em Tiatira, né? Capítulo 2, do versículo 18 em diante, que é a igreja de Tiatira, que nós temos que falar sobre ela. E Deus vai nos trazer aqui para podermos falar sobre a igreja de Tiatira. Então feche teu olho onde você estiver e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós pedimos a total direção do Senhor, Pai, nesse momento, sobre os ensinamentos, sobre tudo que o Senhor, meu Deus, quer tratar com a igreja, com o povo do Senhor, com os servos do Senhor, com as servas do Senhor, em nome de Jesus. Que esse estudo, Senhor, seja para o engrandecimento e que cada um, Senhor, possa, em nome de Jesus, compreender
o que o Senhor vem tratando desde o fundamento do mundo, desde a fundação do mundo. O Senhor vem tratando com o seu povo. O Senhor é um Deus que se apresentou, como eu já disse, e vem se apresentando para dar consumação agora em Apocalipse. O Senhor é um Deus que começa a criação. Ali na criação o Senhor coloca todas as evidências e poder do Senhor e vem mostrando tudo isso para nós. O Velho Testamento é a preparação. Preparação. O Senhor preparou a vinda do nosso Salvador. Quando chega no Novo Testamento, ali é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ali é o Senhor mostrando o amor do Senhor como homem, como humano. E quando nós chegamos aqui, nessa parte aqui de Apocalipse, é o Senhor mostrando o Jesus Cristo glorificado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único e absoluto Salvador das nossas vidas. Obrigado por esse estudo. Obrigado por dar sabedoria a todos que me ensinaram, para que nós possamos, em nome de Jesus, ensinar outras vidas a aprender que Jesus Cristo, Ele é o único e absoluto Salvador de nossas vidas. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Como eu disse, sou o pastor Abel. Estou aqui com você para estudar Apocalipse com você. Abra sua Bíblia, você que tem a Bíblia Sagrada, abra ela. E nós vamos falar hoje sobre Tiatira, carta à igreja de Tiatira. Como que Jesus se apresenta à igreja de Tiatira? Vamos ver como que ele se apresenta? Ele se apresenta assim, ó. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve estas coisas. Diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Olha só para vocês verem. O que significa essa palavra aqui, pastor? Por que Jesus ele se apresenta dessa forma à igreja de Tiatira? A igreja de Tiatira estava passando por muitas adversidades. E Tiatira se localizava aproximadamente 60 quilômetros a nordeste de Pérgamo. Era um importante centro industrial, naquela época, na região de Lídia. Na época em que o livro de Apocalipse foi elaborado, essa cidade ela estava em grande desenvolvimento. Imagina uma cidade em grande desenvolvimento, é Tiatira. E ali você vai olhando assim e vai começando a analisar que ainda viria assim dias ainda mais prósperos para essa cidade. E começa a ver, né, que essa cidade ela começa a se destacar na parte de prosperidade financeira. Então, e ela era também assim, um centro tão elevado, que era um lugar assim para a associação de mercadores, onde tinha assim várias associações de mercadores. Então tudo se passava em torno de Tiatira. Então, devido ser essa cidade muito assim evoluída para aquela época, ela mexia com parte de parte têxtil, empresas de, parte de firmas têxtil. Então você vai vendo que aqui, nessa parte aqui, o orgulho começou a entrar dentro da igreja de Tiatira. O orgulho. E se você descer os textos, você vai ver que também, né, Jesus ele vai lá e vai falando com a igreja e
vai falando de uma forma assim, que é para nós entendermos por que chamas de fogo. Porque nessa igreja ela tinha vários tipos de ensinamentos dentro dela. Vários tipos de ensinamentos. Inclusive, né, tinha a parte que eles falam no versículo 20, fala, tenho porém contra ti, que é a parte de, vamos colocar assim, repreensão. A parte de repreensão, eu vou para a parte de repreensão logo. Tenho porém contra ti aí ele fala assim, que toleras que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos, falsos ensinamentos. Jezabel, no Velho Testamento, casada com, né, aquele rei, e aquele rei que, né, ficava só ouvindo a voz da mulher, aquele rei que deu ouvido a ela, porque queria tanto aquela vinha daquele camponês. E ela falou, já que ele não dá, toma dele, mas não somente toma, mata-o, né? E a gente vai olhando aqui, que dentro dessa igreja, a mulher aqui, essa Jezabel, ela ensinava falsas doutrinas, que é o que está acontecendo. Esse espírito ele está em várias igrejas, está em vários lugares hoje, está ensinando, né, a perdição, a arte de prosperidade financeira, é o que está acontecendo no mundo hoje. Hoje as pessoas não vão para a igreja para um culto de ensinamento. Se tiver um culto de ensinamento, a igreja está vazia. Agora, se tiver um culto onde o pastor vai lá e fala que vai ter revelação, vai ter, né? Ali vai ter prosperidade financeira, vai ter pessoas revelando, aí todo mundo mais enche a igreja. E é esse espírito que está trabalhando na igreja. Porque na realidade, a palavra do Senhor, ela é ensinada. Para cada uma vez que Jesus falava sobre o céu, nos evangelhos, ele falava a média de 7 vezes sobre o inferno. Ele alertava sobre o inferno. Então, se você começar a olhar, o Hades, ele existe. O lugar de tormento, ele existe. Por isso que é ensinado. Aonde existe, pastor? Lucas capítulo 16, do versículo 22 em diante, você vai entrar e você vai poder constatar com os teus próprios olhos, né, ali, que o lugar de tormento existe, e você vai ver um rico que está em tormento até hoje, lá nesse lugar, e você vai ver um mendigo que ele foi dirigir, os anjos pegou ele e levou ao seio de Abraão para receber conforto. Então as igrejas largou todos os ensinamentos para poder ensinar, né, esse espírito aqui, ó, que é o espírito de Jezabel, um espírito que distorce a palavra do Senhor, um espírito que entra e faz com que a igreja se torne uma igreja fraca, uma igreja que tem prosperidade financeira, mas que é pobre na parte espiritual. E é aqui que nós entramos para ensinar a palavra do Senhor para você. Aí ele fala de novo aqui, ó, no versículo 21. Dei-lhe tempo que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Quando fala prostituição, não é que ali estavam se acontecendo até adultérios, assim, entre, né, esposa, marido. Aqui está falando de prostituição, deuses, adorando outros deuses.
Ali dentro da própria igreja, né? Pessoas adorando outro Deus ali. Para se ter uma ideia, em Tiatira tinha, né, vários tipos de deuses. Então tinha Zeus, né? Tinha outros deuses ali, que as pessoas trouxeram aqueles costumes e trouxeram para cá, para dentro da igreja de Tiatira. E hoje nós vemos também dentro das igrejas esse segmento. Então era uma igreja o quê? Rica, mas ela não censurava e nem procurava aprender o quê? Os verdadeiro ensino dos, né, ali vamos colocar, dos apóstolos, de Jesus Cristo, como que Jesus Cristo ensinou a igreja, como que os apóstolos vinham e como que eles, né, colocaram as igrejas para poder, né, estar ali fazendo o que é para ser feito. O que é? É levar Jesus Cristo e ensinar sobre Jesus Cristo e fazer com que essas vidas se arrependam. E não somente se arrependam, mas se convertam. Se convertam. Porque essas igrejas, hoje, se colocar aqui essa palavra arrependimento, né, e levar essa pessoa para o entendimento sobre o arrependimento, que é a conversão mesmo, é aí que entra o ensinamento da palavra do Senhor. Quando ele fala assim, ó, ele fala no 21 ainda, ó, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Aí, olha só para vocês verem, Jesus Cristo, ele está dando tempo para que a terra se arrependa. Todo mundo está pensando que o mundo vai acabar daqui, né, 1 mês, 2 meses. Não, meu querido, não é assim. A terra, nós temos tempo aqui para se arrepender. Ainda vai, né, acontecer muitas coisas ainda, para podermos chegar ainda, para ser arrebatada a igreja. Vai acontecer muitas coisas ainda, tá? Então, se você começar a estudar a palavra do Senhor e ter essa dinâmica de fazer essa leitura diária, você vai ver que Jesus Cristo ele vai, né, realmente levar você para o arrependimento e para a conversão. O Espírito Santo vai conseguir entrar dentro do seu coração, colocar sabedoria, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus, e você vai entender o papel dele sobre as nossas vidas, tá bom? 22 fala assim, 2, né, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 22. E eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Olha a repreensão. Por isso que quando ele começa, ele fala assim ao anjo da igreja em Tiatira. Olha como que ele se apresenta. Ao anjo da igreja em Tiatira. Ele fala, escreve estas coisas. Diz o Filho de Deus, que tem olhos como chamas ou chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Olhos como chama de fogo, ele conhece todas as nossas obras. Ele conhece todas as nossas intenções no coração. Ele não aceita falsa adoração. Tem pessoas que estão na igreja com falsa adoração. Não é o pastor que tem que recriminar. Se o pastor tem convicção que está ensinando a palavra do Senhor, está ensinando o que deve ser ensinado, é a pessoa por si própria. É a igreja. Você é a igreja. Você que tem que se corrigir. É Jesus dando tempo para arrependimento. É dando tempo para conversão. Olha só para vocês verem. No versículo 23 ele fala, matarei os seus filhos. Quer dizer, se você não se arrepende, você não aprendeu a palavra do Senhor, como que você ensinará seu filho?
quer dizer que você está matando os seus filhos, porque você não aprendeu a palavra viva, a palavra eficaz, a palavra da verdade. Seus filhos vão ser criados numa palavra de mentira. Seus filhos vão ser criados em mentira. Olha só para vocês verem. E ele se coloca assim, fala, matarei os seus filhos. Quer dizer, não tem como o Espírito Santo introduzir lá dentro da casa da pessoa. Não tem como o Espírito Santo ir lá buscar. Por quê? Porque não aprendeu o caminho que se deve andar. Se os pais não se converter, o arrependimento não gerar a conversão, como que vai salvar os filhos? Diga para mim. 24. Digo todavia, vós outros, os demais de Tiatira, há tanto quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. As palavras que foram ensinadas. Essa igreja ela é rica, repito para vocês, próspera, mas pobre espiritualmente na palavra do Senhor. Ela não tem como, se não houver uma conversão, se não houver um arrependimento, alcançar o reino dos céus. Aí ele vai falando, no versículo aqui, 25. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Conservai o que tendes. Você tem fé? Você acredita em Jesus Cristo? Você sabe que Jesus Cristo é o único e suficiente, absoluto Salvador da sua vida? Persevera com essa fé. Persevera. E ele vai continuando. Ao vencedor que guardar até o fim, isso aqui já é a promessa. É a parte da promessa. Primeiro ele dá um conselho, ele fala aqui no versículo 25. Tão somente conservai o que tendes. Se você já conhece a palavra, é conhecedor da palavra, está no meio de pessoas que não procuram a conversão, procure você a conversão. Procure o arrependimento você. Cada vez que você errar, se arrependa, porque ainda há tempo. Porque Jesus está falando aqui, naquele versículo ele fala o quê? Olha lá, ele fala, eis que, ele vai falando, dei-lhe tempo, versículo 21, para que se arrependam. Dei-lhe tempo. Jesus ainda não acabou com nada, porque ele está dando tempo para arrependimento. 12 meses, 13 meses aí, nós estamos numa pandemia para que o mundo se arrependa. Para que o mundo se arrependa. Para que haja uma conversão. Para que haja uma conversão. E você vai analisando para você ver Apocalipse. Tá bom? Então ele está dando um tempo. Olha lá. Aconteceu em Tiatira. Está acontecendo agora. Porque Jesus Cristo ele é atemporal. Quer dizer, ele era, ele é e será sempre, o eterno Deus Todo-Poderoso. Aí ele vai falando, ao vencedor, aqui no versículo 26, que é a promessa, aí ele fala, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre nações. Olha só para vocês verem. Autoridade sobre nações. Quer dizer, aqui, meu querido, dá para entender. Isso aqui é parte escatológica profunda. Dá para entender que pós-tribulação, pós tudo isso aqui, as pessoas vão ter aqui, vão ter governos e as pessoas que guardarem, olha a promessa aqui, que guardarem, pastora? Amém. Até o fim aqui, guardarem até o fim. Olha só para vocês verem. Ele dará o quê? Poder sobre o quê? Que ele está falando? Ele dará autoridade sobre nações. Quer dizer, você pode ser governo. Pode ser, Olha só para vocês verem com a palavra. Olha lá para vocês verem.
Muitas vezes você fica assim, preocupado, né? Como que vai ser, ó? Aí ele está falando, darei autoridade sobre as nações, aqueles que guardarem até o fim. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fosse objeto de barros. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã, que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queridos, olha só para vocês verem para essa palavra. A igreja de Tiatira, ela recebeu uma repreensão forte, porque a igreja estava sendo ensinada com o espírito de Jezabel. A igreja estava sendo ali doutrinada com falsos ensinamentos. Profetisas, né? Pessoas, hoje que você vê muitas igrejas, profetisas ou profetas. E aquelas profecias que meu Pai do céu. Né? Então, quando você vê, você não precisa também entrar em debate. Basta que você se arrependa e venha para dentro da palavra do Senhor. Estude a palavra do Senhor. A promessa está aqui. A promessa está na parte final, no versículo 26. Ao que vencer, olha a promessa aqui. Ao que vencer, olha só, que guardar até o fim as minhas obras. O que é guardar as obras? Guardar essa fé. Guardar a fé em Cristo Jesus. Continuar pregando esse verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho. Não é pregar sobre, né, prosperidade financeira que, meu Deus do céu, para. Nós temos que parar nesse momento. Nós temos que parar de ser igreja de Tiatira. Nós temos que voltar ao verdadeiro evangelho. Nós temos que voltar à igreja primitiva. Ensinamento dos apóstolos, capítulo de Atos. Ensinamento de Paulo. A carta começa em Romanos e vem até Timóteo, Hebreus. Aí você, meu amado e minha amada, você poderá se encaixar aqui, ó, ao que vencer. Eu darei autoridade sobre as nações. Nós temos que aprender isso aqui. Pastor, mas isso aí ele está falando para a igreja de Tiatira. Ele está falando para nós, porque ele está falando até o final. Não terminou. Não está terminado. Ele está falando para a igreja. Ele está falando para você, ele está falando para mim. Presta bem atenção. A repreensão, a igreja de Tiatira, mas serve também para mim. A promessa para a igreja de Tiatira, mas está servindo para mim também. Está servindo para você. Carta à igreja de Sardes. Pastor, a igreja de Sardes. O que é a igreja de Sardes? Amado, a igreja de Sardes. Nós vamos entrar nela e nós vamos ver como que Jesus se apresenta na igreja de Sardes. É uma igreja que ele vai se apresentar da seguinte forma. Ele vai se apresentar assim ao anjo da igreja em Sardes. Escreve estas coisas. Diz aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. É aquela igreja aonde parece que é tudo perfeito, mas nada ali é feito em adoração realmente a Deus. Tem nomes que vives e está morto. Está falando aqui sobre 7 espíritos. Diz essa coisa, aquele que tem os 7 espíritos. Quais são os 7 espíritos? Está lá em Isaías capítulo 11. Vai em Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías capítulo 11, versículo 2. Vamos ver se é isso mesmo. Se eu não me falha a memória, ali está os 7 espíritos. E você vai saber o que é os 7 espíritos quando ele se apresenta
para essa igreja em Sardes. Ele está falando assim, ó, eu tenho 7 espíritos, tá? E eu quero enviar para a igreja. Versículo 2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, capítulo 11 de Isaías, já começa aí, ó. Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aí ele vai falando que a gente, nós, igreja, temos que ter o Espírito, né, aqui, ó, do Senhor. Qual que é o Espírito do Senhor? Espírito Santo de Deus. Você, igreja, tendo o Espírito Santo de Deus, vai repousar também dentro do seu coração sabedoria. Aí vai falando entendimento. Aí, ó, conhecimento. O que mais, pastor? Aí vai lá, olha para você ver, capítulo 11, versículo 2. Conhecimento, temor do Senhor. A pessoa tendo o temor do Senhor, ela jamais vai estudar uma falsa doutrina. Heresias, nada vai, né, conseguir penetrar, a não ser a palavra do Senhor dentro de você. Aí ele vai falando, espírito do que mais? Espírito, nas outras linguagens fala assim, ciências, né? Parte ciências bíblicas. Então, quando Jesus se apresenta a essa igreja, que é a igreja de Sardes, ele está falando ao anjo que está em Sardes. Escreve isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele está falando assim, eu tenho a sabedoria, eu tenho o entendimento, eu tenho o conhecimento, eu tenho o temor, eu tenho a fortaleza. Queridos, ele está falando, e eu tenho aqui, ó, as 7 igrejas. Quando ele fala 7 estrelas, ele está falando 7 igrejas. Ele tem o domínio sobre as 7 igrejas. E a palavra do Senhor fala que ele está no meio. Não é que ele está, não, ele está no meio. Se ele não estiver no meio, é problema para a igreja. Jesus Cristo tem que estar no meio. Como ele se apresenta lá na primeira igreja. Ele se apresentou como na primeira igreja em Éfeso, né? Aquele que diz que conserva na sua mão direita as 7 igrejas e que anda no meio. Ele anda no meio das 7 igrejas. Lá em Éfeso, capítulo 2, versículo 1. Aqui ele está falando de novo, ele está repetindo para a igreja em Sardes. Né? Eu tenho o quê? Os 7 Espíritos de Deus. O que é? Eu tenho os 7 Espíritos e eu vou mandar para a igreja aqui, ó, para 7 igrejas. Né? E se a igreja tiver todos esses espíritos aqui envolvidos, que é a parte do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de entendimento, conhecimento, sabedoria, ciências, né? Temor e fortaleza, e o Espírito de conselho, queridos, essa igreja ela funciona porque é Jesus Cristo o cabeça dessa igreja. Olha só para vocês verem. Né? Aí ele está falando aqui, ó, qual é o conselho que ele está dando para a igreja? Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Sabe por quê? Porque ele tem os 7 Espíritos, ele já sondou toda a igreja. Na igreja de Tiatira ele se apresenta como, o olho dele é como chama de fogo. Ele sabe todas as coisas, ele penetra aonde ninguém penetra. Onde o olhar dele penetra, nada pode penetrar. Somente o olhar dele, ele consegue ver a pureza e as impurezas do coração. Ele é aquele que se apresentou lá em Hebreus capítulo 4, que ele é o quê? Capítulo 4, versículo 12. A palavra viva e eficaz. É uma espada de 2 gumes, como ele se apresenta na outra igreja, que é a igreja de... Deixa eu olhar aqui, Pérgamo, isso, igreja de Pérgamo. Ali ele se apresenta no capítulo 2, versículo 12, como uma espada de 2 gumes.
Então, meus queridos, aqui ele está falando para a igreja de Sardes. Olha, vocês têm o jeito de que vive, mas vocês estão mortos. É aquela igreja que é línguas para todo lado, né? É um monte de coisa, mas na realidade é morta. É uma igreja morta espiritualmente. É uma igreja que faz, mas é morta. As obras ali não estão acontecendo. Ele fala no versículo 2: ser vigilante e confirma os restantes, porque tem pessoas boas. Tem pessoas dentro dessa igreja que são pessoas realmente que estão fazendo, né, uma adoração verdadeira. E ele fala, porque achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Achou pessoas ali que ainda fazem coisas perfeitas diante de Deus. Mas o restante é morto, né? Aí ele fala, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te, olha só aqui, a repreensão. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que horas sobre ti virei. Aqui ele está falando como que ele vai vir arrebatar a igreja. Vamos ver? Né? Pastor, tem um termo sobre arrebatamento da igreja? Não existe um versículo. Correto? Não tem. Não tem como você falar o versículo é ali sobre arrebatamento. É aqui. É aqui que você começa a ver. Versículo 3, capítulo 3 de Apocalipse. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Aqui ele está falando como que vai ser a volta repentina dele. Primeiro a igreja vai se encontrar com ele nos ares. E é tudo espiritual. Aí vai ser estabelecido o governo do anticristo aqui na terra. A igreja não vai passar pela tribulação. Por quê? Por quê, pastor? Porque existem 3 tipos de estudo. Pré-tribulacionista, né? Meso-tribulacionista e pós-tribulacionista, vamos colocar. 3 tipos de escola, vamos colocar 3 tipos de estudo. Eu fico com o pré-tribulacionista. Qual que é o pré? Nós não vamos passar pela tribulação. Nós não vamos passar por aquele período. Porque Jesus virá como ladrão e arrebatará a igreja. Meso. O governo do anticristo vai ser estabelecido. Será 7 anos de governo do anticristo. Com 3 anos e meio, depois que é estabelecido o governo do anticristo, aí o anticristo vai se revelar, que está lá em 2 Tessalonicenses, vai se revelar o homem realmente do caráter mau que ele é, e aí a igreja vai ser arrebatada. Esse aqui é o meso, né? Tribulacionista. E o pós-tribulação? A igreja vai passar pela tribulação, 7 anos do governo do anticristo, aí vai ser arrebatado. Não tem né? Assim não tem base esse pós. Então, para mim, é pré-tribulacionista. Por quê? Porque eu creio que a igreja não vai passar pela tribulação. A igreja vai ser arrebatada, vai se encontrar com Cristo. E depois disso, aí sim vai ser, né, a parte que vai ser a parte da tribulação. 1000 anos de tribulação aqui na Terra. 1000 anos do governo do anticristo aí, vai ser forte o que vai acontecer. Isso aí é estudo para depois nós fazermos, tá bom? Por enquanto, aqui no versículo 4, nós vamos ficar presos aqui no versículo 4 agora, porque o versículo 2, Jesus virá como ladrão, e sim a igreja vai ser arrebatada, creio, antes da tribulação. Amém? Versículo 4 fala, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. E comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Olha só para vocês verem. A igreja lá, ela tinha pessoas que estavam mortas,
dentro da igreja, mas tinham pessoas que eram dignas de andar de branco com Jesus Cristo. É as igrejas que nós temos também hoje. Se nós olharmos, nós não podemos generalizar a igreja. Por quê, pastor? Não é para fulano de tal que a igreja... Não. Há pessoas dentro das igrejas que vão ser, sim, ali, ó, né? Escolhida por Cristo, sim, porque Cristo, o olhar dele é como chama de fogo, como ele se apresenta lá em Tiatira, e ele sonda aquilo que ninguém consegue ver. Então, as pessoas que montam juízo contra outras pessoas, elas estão se tornando juízo delas próprias. Porque quem é o juiz aqui, né, e vocês vão aprender isso aí também, é Cristo. Olha só para vocês verem, né? Aí ele vai falando, ó, porquanto são dignas disso. Quer dizer que dentro da igreja tinha pessoas impuras, mas tinha pessoas realmente puras. Olha a promessa. Ao que vencer, versículo 5, será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido, aqui entra a palavra risca o nome do livro da vida. Pastor, pode Jesus Cristo riscar o nome da pessoa? Pode, olha ali, dentro desse versículo aqui, você pode aprender sobre isso. Lembra também Moisés, quando falou para o próprio Senhor Deus, né? Ó, se o Senhor não vai, então que o Senhor risque meu nome, né, do livro da vida. E aí, quando você vem aqui, ó, o próprio Jesus Cristo fala de maneira nenhuma eu riscarei seu nome do livro da vida. Olha a promessa. É uma promessa muito forte para você que, né, realmente faz a obra do Senhor com amor. Você que realmente, né, busca estar sempre na presença de Deus. Você não faz para se aparecer, se vangloriar. Você faz porque você ama Deus, você ama a obra do Senhor. Então a promessa aqui que ele dá, né, que a gente pode ver, é algo que é muito grande para mim que sou pastor, para você que é membro, para você que é servo de Deus, pode também, né, chegar nesse ponto aqui, ó, ao que vencer será vestido de vestes brancas, quer dizer pureza, né? E de maneira nenhuma riscarei o nome dele. Por quê? Porque haverá uma segunda morte, não haverá? Aqueles que vão vir, né, que não servem a Deus aqui na terra, aqueles que, né, vão ter uma segunda morte e vão ser riscado o nome deles do livro ali, ó, que ele está falando do livro da vida. Então essa segunda morte aqui, aqui nós não vamos passar por elas. Por que nós não vamos? Se nós continuarmos firmes com a nossa convicção de fé. Jesus é o único, absoluto Salvador de nossas vidas. Fazemos a obra para Deus, obra com amor, obra, né, colocar o coração e mesmo fazer com toda a adoração a esse Deus maravilhoso, reconhecer a grandeza de Jesus Cristo. Querido, não tem como você passar pela segunda morte, não. O que ele está falando aqui dentro desse versículo, mais para frente nós vamos ver sobre segunda morte, é isso aqui. De maneira nenhuma ele riscará seu nome do livro da vida. E tem um porém ainda, ele fala assim, e confessarei o seu nome diante de meu Pai. Olha só para vocês verem. E só diante do Pai? Não, ele venceu. Ele venceu todas as tentações na terra. Essa diversidade que você está vivendo, né? Isso aí que você está passando, vamos supor, doença na vida, na família, doença, né? Ali sobre amigos, né? Vamos colocar prejuízos financeiros, todos os tipos de barreira, mas você continua firme. Você continua adorando a Deus, você continua dando glória ao Senhor, você é um Jó, você é uma pessoa que
né, vamos colocar aqui, existem 3 tipos de algo que acontece na vida das pessoas, que mais para frente nós vamos ver sobre incenso. É o estoraque, o gálbano e o nixa. Então, se você olhar esses 3 tipos de especiarias que era para fazer o incenso, nós temos que ser elas na nossa vida. Tem pessoas que é estoraque, pessoas que já amam ao Senhor, né? Gotejam o dia inteiro o amor, exala o amor a Deus, exala o amor à obra do Senhor, faz com alegria, né? Goteja. Tem pessoas que é o nixa. A pessoa que é o nixa é algo que é um molusco que é no profundo, fica no profundo mar, no profundo da água, lá embaixo. E tem que ir lá embaixo buscar esse molusco para poder fazer, né, esse incenso. Então, essas pessoas é tipo Ana, a adoração de Ana, uma adoração profunda, quando foi pedir aquele filho, Samuel. Então, é uma adoração profunda, que ele vai buscar no fundo da alma, aquela adoração ao Senhor. E a pessoa que é gálbano é um tipo de uma erva que só exala o incenso se estiver ali sendo, vamos dizer assim, amassada, ferida. Tem pessoas que só exala o verdadeiro amor a Deus se houver ferida, se houver algum tipo, né, de dor. Veja Jó é esse tipo de adoração. Então, nós temos que olhar para dentro disso aqui. Nós estamos passando um dos piores momentos da vida. Nós estamos adorando ao Senhor. Então, nós temos períodos nossos hoje de estoraque, de gálbano e de onixa. Nós temos que se colocar sempre na presença de Deus. Vou parar o estudo hoje por aqui. Creio que já foi informação bastante para você, né? Por hoje. Vai ficar faltando 2 igrejas. Terça-feira, retornarei o estudo com você. E nós vamos falar sobre Filadélfia, né, pastor? Sobre Filadélfia e sobre... Qual que é a última igreja? Laodiceia. Igreja, hein? Essa igreja aqui, ó, nós vamos falar muito sobre ela. Por isso que eu estou falando sobre 2 igrejas hoje. Terça-feira que vem nós falaremos sobre essas 2 últimas igrejas, que é a Filadélfia e Laodiceia. Tá bom? Creio que você entendeu bastante, né, sobre o que Jesus Cristo quis tratar com cada igreja hoje. Cada igreja hoje, o Senhor falou. Na Tiatira ele fala que ele é o quê? Ele fala: eu sou o Filho de Deus, de quem tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. E na igreja de Sardes, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Aquele que tem a sabedoria, a igreja. Você, igreja. Eu tenho que lembrar que você, igreja. Você é membro desse corpo de Cristo. A cabeça é Cristo. Você é membro. E você sendo membro, 7 Espíritos aqui, ó, foi mandado para a igreja. 7 Espíritos. Aonde, pastor? Isaías capítulo 11, versículo 2. Aí você vai entender. E ele fala: e as 7 estrelas. Aí ele fala assim: eu conheço as tuas obras. Não adianta você falar que faz, se não faz. Porque a pessoa que realmente faz, geralmente não fala que faz. Ela faz só. Ela faz por amor. Ela é Davi. É coração. Olha só para vocês verem. Olha só. Aí ele fala: conheça as tuas obras, que tem nome, que vives e está morto. Não adianta você também julgar. Não julga mais ninguém. Quem julga é Cristo. Vai haver um tribunal para isso daí. Nós vamos chegar lá. Nós vamos aprender sobre o que vai ser esse tribunal. Já imaginou? Capítulo 4, quando nós estudarmos as 2 igrejas, nós vamos chegar no capítulo 4.
No capítulo 4 de Apocalipse, você vai ver que é uma preparação. Os anjos estão ali, numa sala assim, lá no alto, lá no céu, no templo lá. Eles estão colocando 24 tronos e colocam mais um trono, porque em um trono já está sentado o ancião de dias, que é Deus. Mas é colocado 24 tronos. E também é colocado mais um trono, que depois nós vamos estudar sobre isso daí. Quando chegar no capítulo 4. Vocês vão ver que essa imagem que está no capítulo 4 de Daniel, de João, quer dizer, Daniel viu no capítulo 7. Daniel viu no capítulo 7, essa imagem aqui. Só que Daniel viu da terra, enquanto João viu dentro do céu. E nós vamos estudar sobre isso. Vocês vão ver que o capítulo 4 é preparação para a chegada, né, de Cristo dentro do céu. Cristo vai chegar dentro do céu para ocupar aquele trono que é posto ao lado do ancião de dias e ao lado dos outros 24 tronos. E você vai aprender que esse trono ali, que Cristo vai ocupar ele, Satanás cobiçou, foi aquele trono lá. Nós vamos falar sobre ele. E você vai aprender que essa preparação nós só vamos conseguir enxergar Cristo dentro desse, e ao ocupando esse trono, que é o trono que Estevão viu, Jesus, né? Os céus abertos e Cristo à direita de Deus Pai em pé. Ele levantou desse trono. Olha só para vocês verem que coisa que é a palavra do Senhor. Nós vamos aprender sobre tudo isso aqui. E vocês vão aprender que no capítulo 5, Jesus ocupa esse trono. E no capítulo 7 de Daniel, Daniel está aqui debaixo olhando e ele não consegue ver Cristo ocupando esse trono no capítulo 5. Mas João consegue ver, porque João está lá dentro da sala. Só que isso aí, capítulo 4, capítulo 5. E em nome de Jesus, Deus vai dar sabedoria para nós podermos, né, entender tudo isso. Por que, pastor, que nós temos que entender tudo isso? Nós temos que entender porque Deus, ele vai nos dar uma saída. E a saída que ele vai nos dar é a salvação. E é por isso que ele, né, colocou esse livro tão enigmático, mas tão surpreendente em aprender, que é para mostrar o poder dele, que ele tem, e o controle que ele tem sobre todas as coisas. E a nossa esperança tem que estar convicta nele, esse Deus maravilhoso, que providenciou todas essas coisas para nós e deu Jesus Cristo por nós. E Jesus se entregou por nós. E talvez você vai ter muito mais conteúdos, né, para poder, né, nas suas escolas bíblicas, aonde você ensina, explicar, ensinar mais para os servos do Senhor que necessitam. Amém? Então vamos orar para encerrar essa aula. Hoje nós terminamos aqui em Sardes, né? Aprendemos então tudo isso aqui que Deus nos deu hoje. E na próxima terça-feira estaremos aprendendo sobre Filadélfia, igreja, a carta à igreja de Filadélfia e a carta à igreja de Laodiceia, que também vai ser muito, muito forte o que Deus vai nos revelar ali em nome de Jesus. Amém? Você que está interessado em aprender mais, tá bom? Pode entrar no meu WhatsApp. Pastor, eu queria que o senhor falasse sobre, talvez eu poste, né, até um estudo para você, em nome de Jesus. Amém? Se Deus me autorizar a postar esse estudo, eu posto ele para você. Eu estou postando no meu blog sempre algo que está, né, visto aqui nas nossas matérias. Eu posto sempre lá no meu blog, lá, o Caminho da Fé, tá bom? E você pode estar aprendendo. Daqui a pouquinho estarei postando também no YouTube essa mensagem. E você esteja aí, em nome de Jesus, aprendendo conosco sobre Apocalipse, como você nunca viu, em nome de Jesus. Amém? Feche teu olho em nome de Jesus, vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por abrir os nossos entendimentos e nos mostrar, Senhor, o que o Senhor vem para fazer com que entendemos a força, poder, a onipresença,
a onisciência do Senhor. Tudo isso, Pai, dentro desse livro chamado Apocalipse. Que o Senhor abra cada vez mais os nossos entendimentos para sabermos que sempre iremos ter uma saída. O Senhor é a nossa esperança. E o Senhor está mostrando que se nós continuarmos firmes no Senhor, nós seremos salvos e também seremos recompensados pelo Senhor em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus, fiquem nessa fé desse Deus maravilhoso. Amém? Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor. Que Deus muito os abençoe em nome de Jesus.